Ok? Então, olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a este webinar aqui na Flag. Hoje vou falar-vos um pouco de SEO, mais em concreto sobre uma estratégia de link building, de baixo custo, basicamente. E é isso que vamos ver hoje aqui neste webinar. Então, antes de mais, apresentar-me, para vocês terem uma perspectiva sobre quem é que eu sou e o que é que efetivamente eu faço. Então, o meu nome é Rui Patarrana, eu trabalho na empresa Marco Gouveia, trabalho diretamente com o Marco Gouveia, sou consultor e digital marketing training, ou seja, dou formação também em empresas e noutras instituições, bem como, por exemplo, na Universidade Católica, onde também faço parte da pós-graduação de marketing de conteúdos. Na Marco Gouveia, para vocês terem uma perspectiva, somos a Google Premier Partner, ou seja, trabalhamos toda a parte de Google Ads, bem como SEO, esse é o meu foco e é isso que me traz hoje aqui. Algumas certificações, é meramente ilustrativo, mas trabalho muito também com a parte de Marketing Automation, especialmente em Messenger, ou seja, do Facebook. E depois há uma parte aqui do SEMrush que tem a ver com SEO em concreto. Ok, o que é que eu vou partilhar hoje em detalhe? E aqui uma breve agenda sobre vários tópicos que vamos ver ao longo deste webinar. Então, numa primeira fase vou-vos mostrar qual é a importância do SEO off-page, e é muito em concreto sobre off-page, neste caso link building especialmente. Depois um conceito, que é um conceito de firewall, ou seja, como é que vocês conseguem criar alguns mecanismos para proteger o vosso site, e vou explicar em detalhe. Depois vou passar todos os pontos desta estratégia low budget, definir uma pegada, ou seja, o que é um footprint, e é isso que vai ser o nosso ponto de impulso para que esta estratégia funcione da melhor maneira. Vou explicar todos os processos, todas as ferramentas que nós iremos utilizar e, por último, vou-vos mostrar algumas dicas para vocês forçarem a indexação de determinados sites, de determinados links. Então, para vocês perceberem, conteúdo é rei. Basicamente isso foi aquilo que sempre nos tentaram vender em relação a SEO, ou seja, marketing de conteúdos. O conteúdo é sempre rei, ou seja, é o pilar fundamental de uma estratégia de SEO. Na realidade não é bem assim, ou seja, existem aqui outros mecanismos que fazem com que o nosso site possa ou não aparecer em primeiro lugar. E aqui tem um estudo do Ahrefs, basicamente onde eles mostram alguns fatores off-page e principalmente no que diz respeito aos backlinks e tudo o que são pontos intermédios de análise desses backlinks, bem como uma comparação com todos os fatores de on-page. E percebemos que, ok, o on-page tem determinada relevância, é certo, mas sem uma boa estratégia de backlinks, nada feito. Isto tudo para dizer que se vocês fizerem o melhor conteúdo do mundo, que vocês investem muito tempo a produzir o conteúdo, demasiado esforço, nem tudo, ou seja, esse esforço não vai ser totalmente mostrado no Google. Caso contrário, o que acontecia era eu produzia um conteúdo espetacular e aparecia sempre em primeiro lugar. Não é o caso. Ou seja, nós temos que gerar autoridade sobre esse conteúdo. E como é que nós geramos autoridade? Angariando links. Isto só para fechar também aqui este grande parênteses. Normalmente existe aqui dois focos. Normalmente existem empresas que produzem conteúdo, por exemplo, para um blog, e esse conteúdo é muito mais inspiracional. O que acontece é que grande parte dessas agências que produzem esses conteúdos produzem para diferentes clientes. E, passando a redundância, normalmente é chapa 2. O que acontece é o conteúdo que está sobre o Dia das Mães no meu site provavelmente estará noutro site também correlacionado com o Dia das Mães. Ou seja, nós estamos a publicar conteúdo que é muito semelhante e não existe nenhum ponto que agregue mais valor no meu site em detrimento dos outros. Como é que eu faço para que o meu site apareça em primeiro lugar? Construo uma estratégia de link building. Ou seja, eu estou a mostrar ao Google que existem vários votos, ou seja, existem outros sites que estão a votar no meu como aquela página fosse mais autoritária do que tudo o resto. Então, esse é o conceito assim principal para vocês reterem. Como eu disse, um dos pontos fundamentais tem a ver com a autoridade, ou seja, além do conteúdo
vocês já têm desenvolvido, é necessário que o site vá ganhando autoridade de uma forma sustentável. E aqui temos dois pontos, que é o site em si ganhar autoridade, bem como a página em concreto, a página que vocês estão a produzir conteúdo, ganhe também autoridade. Ou seja, existe aqui uma estratégia a dois tempos. Vocês vão trabalhar primeiro a autoridade da página em concreto, por exemplo, da página de Dia das Mães, e vão trabalhar a autoridade global do site, ou seja, assente no domínio. Agora vou-vos falar um pouco mais sobre um conceito muito importante e que convém que retenham e que vai ser a vossa base para qualquer estratégia de off-page que vocês façam. Então, existe uma coisa chamada Firewall e esse nome foi apelidado por nós, mas basicamente o conceito é muito simples. Imaginem, vocês têm um site, esse é o vosso site principal, contudo, a estratégia normal é nós enviarmos links diretamente de outros sites para o nosso site principal. Problema: essa estratégia funciona e funciona muito bem se vocês tiverem um bom investimento para, por exemplo, fazerem press releases, comprarem public reportagens, comprarem blog posts, ou seja, todo esse tipo de investimento para vocês conseguirem gerar links funciona muito bem se vocês o apontarem diretamente para o vosso site. Por exemplo, porquê? Porque estão a alavancar o vosso site principal ou a vossa página sobre sites que têm bastante autoridade. Isso aí é ótimo, não existe problema algum. O problema está em quando vocês não têm tanto dinheiro assim para investir, e não se esqueçam, mais uma vez, uma estratégia de SEO é uma coisa a longo prazo, ou seja, não é um sprint, é sim uma maratona, vocês estão sempre a correr, e o que é que acontece aqui? Acontece que convém que vocês, se não têm dinheiro, se protejam. E como é que nós nos protegemos? Basicamente, nós criamos abaixo do nosso site uma data de outros sites que esses sim vão linkar para o nosso. O que é que acontece aqui? Se porventura um dos sites que esteja na camada abaixo for ao ar, ou seja, no sentido de o Google o penalizar e depois vocês têm que ir correr atrás do prejuízo, não existe problema principal no vosso site, ou seja, no vosso site mesmo. Existe sim nos de baixo e naquele caso, esse site satélite, por assim dizer, ele foi penalizado, mas nós continuamos com a nossa rede. Existem aqui vários conceitos. Podemos montar abaixo, por exemplo, uma PBN, que é uma rede privada de blogs. Podem, e talvez seja o caminho mais fácil, vocês montarem alguns pontos de Web 2.0. E irei explicar um bocadinho mais à frente o que é uma Web 2.0. Mas convém que vocês comecem a fazer uma coisa que é diversificar o vosso perfil de links, bem como o vosso perfil de sites satélite abaixo, para vocês terem uma rede de segurança e o vosso site principal nunca, mas nunca ser penalizado. Então, qual é que é o conceito associado a esta estratégia? O conceito basicamente é bastante simples. Nós vamos trabalhar com uma coisa que é um footprint, ou seja, é uma pegada. Basicamente, nós iremos ao Google, iremos escrever essa pegada no Google e ele irá nos devolver vários sites onde esse footprint existe. Então, essa é a nossa estratégia. Basicamente é um pequeno passo que nós damos no Google, mas um gigante passo para nós, no sentido de vai-nos agilizar muito, mas mesmo muito, o nosso trabalho. Então, vou começar por vos explicar em concreto o que é que nós vamos fazer. Então, vocês vão ao Google e metem, entre aspas, show oldest on top. E basicamente o que ele vai fazer é, ele vai devolver todos os sites que contêm este footprint. E se vocês virem, o primeiro passo é este, ou seja, nós iremos ao Google, colocamos esta pesquisa na barra de pesquisas do Google, damos Enter e vai-nos aparecer esta listagem. Ou seja, existem 70 mil resultados com este footprint. Agora, isto aqui duas coisas. Primeira coisa é, na barra lateral direita, existe uma extensão que, por norma, caso vocês não o tenham, vocês não vão ver estes resultados do Google tal como eu vejo, ou seja, por exemplo, onde tem Show Oldest on Top ao lado, tem a bandeira de Portugal e o volume de pesquisas que existe
correlacionado com aquele termo que eu coloquei. E na barra lateral direita existe mais informações, não só do volume de backlinks, bem como a correlação com a visibilidade e Related Search. Esta extensão chama-se Keyword Surfer e basicamente vai substituir uma outra extensão que começou a ser paga, que é Keywords Everywhere. Ou seja, se vocês quiserem instalar, podem instalar no Google Chrome, é uma extensão, chama-se Keyword Surfer, ajuda-nos muito para outro tipo de coisas, principalmente na ótica de Keyword Research, para vocês terem uma percepção sobre que outras palavras-chave é que existem, bem como volumes de pesquisa associados às mesmas, mas pronto, isso são outras núpcias e é muito mais SEO on-page, por assim dizer. Voltando, eu quero que vocês façam, no passo a seguir, uns filtros. E basicamente nós fomos ao Google, colocámos Show Oldest on Top, entre aspas, vamos clicar onde diz Tools, ou quem tem em português, ferramentas, e vamos fazer um filtro temporal. E aqui o que acontece é, ele numa primeira fase estava a mostrar todos os resultados, sem nenhum filtro temporal, mas nós queremos mostrar os resultados do último mês, ou seja, last month. Basicamente o que acontece é, nós vamos procurar dentro daquela panóplia toda de sites, os sites mais recentes, por assim dizer, ou seja, as páginas mais recentes. Então esse é o primeiro filtro que vocês vão fazer. Pequeno parênteses sobre esta estratégia e no final eu vou dar casos práticos onde ela é mesmo aplicada e porque que esta estratégia é boa e não funciona em todos os casos, é óbvio, mas eu vou dar vários casos práticos em concreto. Esta estratégia é um bocadinho spammy, porquê? Porque vocês vão começar a perceber ao longo deste webinar que ela está muito mais focada em sites onde já existem outras pessoas a fazer este tipo de estratégia. Ou seja, está muito mais correlacionada com o spam, contudo eu vou filtrar esse spam todo até nós conseguirmos descobrir o ouro e trabalhar em cima dele. Então, tendo esse filtro, ou seja, se nós formos a ferramentas, depois filtrar por no último mês, nós vamos começar a ver que os resultados foram alterados, ou seja, já não temos 70 mil resultados, temos muito menos, o que para nós é ótimo. Contudo, existem aqui alguns mecanismos que eu quero que vocês vejam. Então, nós vamos fazer um bocadinho de scroll e vamos ver a página que eu encontrei aqui, que é a página que está mencionada nesta print screen, e o que acontece é, ela foi publicada há 4 dias atrás, ou seja, no dia 27 de fevereiro, porventura foi quando existiu o último comentário, ou seja, ou quando foi publicado. Supondo, pelo menos é o que o Google menciona. Então é esse que nós vamos utilizar para este exemplo e é aquilo que eu vos quero mostrar. Contudo, esta página tem 1026 comentários, ou seja, aquilo que eu disse há pouco, esta estratégia é um bocadinho spammy no início, mas vamos ao longo do tempo separar tudo o que é spam dali e trabalhar em cima de uma coisa com bastante valor. Posto isto, outra extensão que nós vamos ter que instalar. Assim que nós entramos dentro daquela página, abram outro separador e instalem uma extensão que se chama Link Grabber. Basicamente, todas as extensões que eu vos vou mostrar é para agilizar, ou determinadas ferramentas é para agilizar o processo. Então, este Link Grabber não é mais do que o quê? Eu entro dentro do site, clico na extensão, que é a extensão que eu incluo aqui em baixo, que é o Link Grabber. Vocês clicam nessa extensão e o que ele vai fazer é, ele vai fazer scrape, ou seja, ele vai copiar para um novo separador todos os links que existam naquela página. E basicamente é aí que começa a nossa estratégia. Numa primeira fase, e tal qual como vocês encontram aqui na print screen, os primeiros links são, por norma, links internos. Ou seja, são links que estão no menu, por exemplo, ou são links de redes sociais daquele site. Ou seja, essa parte aí nós vamos excluir porque não queremos trabalhar com os links internos da página que nós entramos há pouco, vinda daquela pesquisa. Então, aquilo que nós queremos é trabalhar com uma pequena amostra, numa primeira fase, correlacionada com
basicamente a nossa estratégia. Ou seja, o que é que acontece aqui? Nós vamos escolher uma pequena amostra, pode ser entre 10, 15, eu aqui escolhi estes, vocês podem escolher mais, mas para já e só para este exemplo, eu escolhi estes que estão selecionados a azul. O que é que acontece? Convém também que vocês tenham atenção para não copiarem redes como o Medium ou Webs 2.0, onde se incluem, por exemplo, um Tumblr ou um Facebook e por aí vai. Como vocês veem, eu ali copiei, ou seja, numa sétima linha, se não me engano, está o Medium, mas mais à frente eu vou limpá-lo. Às vezes eles estão metidos lá pelo meio, mas vocês tenham atenção. Porquê? Porque ele vai enviosar a vossa estratégia, então convém que vocês limpem isso e trabalhem somente com sites efetivos. Então, nós vamos utilizar outra ferramenta e este é o nosso quinto passo. Então, vocês vão utilizar vão entrar dentro de um site que é ClickMinded, de uma ferramenta que se chama Trim URL Tool. Basicamente, o que vai acontecer é, ele vai converter, ou seja, nós vamos copiar aqueles URLs todos que tínhamos vindos do Link Grabber, nós vamos utilizar dentro deste site e o que ele vai fazer é, ele vai limpar o URL somente para o domínio, ou seja, ele vai tirar tudo o que é HTTP, HTTPS e tudo o que vem à frente, ou seja, os folders que vêm à frente, ele vai limpar e vai deixar único e exclusivamente o domínio. Aqui, mais uma vez, vocês podiam fazer isto com um Excel, com Google Sheets. Isto é um site, vai-vos agilizar o processo e basicamente este é o ponto para tornar as coisas muito mais rápidas. Vamos seguir para o sexto passo e vamos utilizar um site que se chama Cerveza Grátis. Esse Cerveza Grátis tem nada mais nada menos do que várias ferramentas dentro para agilizar o processo, para, por exemplo, remover duplicados, para filtrar, por exemplo, URLs por ordem alfabética, para filtrar por dimensão do URL, ou seja, tem várias coisas, mas aquilo que nós iremos utilizar é uma que se chama Remove Duplicate Lines. Basicamente, mais uma vez, vocês podiam fazer via Google Sheets ou Excel, mas nós estamos aqui a utilizar outros sites e eu estou-vos a mostrar outros sites porque permitem que vocês façam outras coisas mais à frente, não só em SEO, como outras estratégias que vocês tenham. Então é sempre bom vocês conhecerem outras ferramentas e outros sites. Voltando, nós colocamos aqui todos os nossos links que estavam limpos única e exclusivamente ao domínio e aquilo que nós queremos é que ele de uma forma rápida remova duplicados. Nós colocamos aqui os URLs todos e clicamos onde diz Remove Duplicate Lines e ele vai-nos devolver todos os URLs que tenham, basicamente não tenham duplicação. Seguindo, e agora começa a entrar a parte mais engraçada da coisa. Vocês podem e devem utilizar NN ferramentas. Eu aqui estou a utilizar uma chamada Ahrefs. Vocês podem utilizar outras. Eu utilizo esta porque não só me vai facilitar muito a vida em termos de processo, como numa primeira fase ela não tem assim um custo tão alto. E basicamente foi aquilo que eu disse logo no início, isto é uma estratégia low budget e essa estratégia low budget está assente neste caso, por exemplo, se vocês quiserem fazer o free trial são $7 durante 15 dias, ou seja, se vocês não têm $7 para investir no vosso negócio, não vale a pena vocês sequer estarem a olhar para esta estratégia porque não faz sentido, ou seja, vocês têm que investir algum e eu estou a mostrar-vos o mínimo possível e só para também terem uma noção, se vocês quiserem entrar numa ótica de link building à séria e por exemplo contratarem uma blogger para escrever um post, se calhar estamos a falar numa ordem dos 500 a 1000 euros, por exemplo, só para começarmos uma conversa e agilizar o processo, ou seja, eu aqui estou-vos a mostrar uma ferramenta que vai-vos agilizar o processo, vocês vão conseguir gerar links a um valor de $7. É meramente irrisório. É óbvio que esta ferramenta tem um valor mais alto, por mês custa $99, é certo, mas vocês podem fazer vários trials e vários trials com diferentes e-mails, por exemplo. E aí está uma dica, se vocês quiserem continuar com os $7 pela vossa vida inteira. Voltando. No Ahrefs, aquilo que eu quero que vocês façam é, vocês tinham aqueles domínios todos selecionados, tinham copiado do outro site que eu vos tinha mostrado,
vocês vão entrar dentro do Ahrefs, vão clicar no menu de topo onde diz More e vai aparecer uma opção de Batch Analysis. E basicamente vocês ao clicarem aí, vocês vão dar a esta print. Ou seja, vocês têm aqui um campo, que vai aparecer um campo vazio, que é o da terceira seta, ou seja, a seta mais abaixo, verde, da minha print. Vocês vão copiar para aí os vossos URLs todos que tinham da primeira seleção e vão clicar no botão laranja para analisar. E o que é que aqui ele vai fazer? Basicamente ele vai agilizar o processo e vai-vos mostrar várias métricas sobre aqueles domínios todos. Mais uma vez, eu há pouco disse para vocês escolherem entre 10, 15, podem até escolher 5. Neste Batch Analysis vocês podem colocar até 200 URLs. Ou seja, mais uma vez, é agilizar o processo, tornar isto tudo muito mais rápido e simples. Vocês podiam ter copiado todos, excepto os links internos, e com isso terem aqui um overview sobre todos os sites que estavam com links naquele primeiro site da nossa pesquisa do Google. Então, há alguns pontos que para nós são bastante importantes. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês cliquem numa das colunas de Organic Search que diz Keywords. Se vocês clicarem aí, ele vai filtrar e vai filtrar por aquele que tem maior número de keywords. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que este site está a puxar este número de keywords, ou seja, ele consegue indexar para este número de keywords. Pode ser interessante para vocês para perceberem não só a estratégia dele, se quiserem, numa primeira fase, bem como possivelmente a autoridade do mesmo. No sentido de ele está a produzir tanto conteúdo, ou pelo menos essa métrica o indica, então nós aí já conseguimos perceber, quase como se fosse um género de um farol, que provavelmente aquele site será melhor do que os outros que estão, por exemplo, a puxar 6 ou 59 keywords, por exemplo. Contudo, também pode ter o efeito inverso, que é, não se esqueçam, nós estamos a olhar para sites que em grande parte fazem spam. Então, às vezes, nesta listagem pode aparecer alguns sites que não têm afinidade ou com o nosso nicho de mercado, por exemplo, e isso acontece em grande parte dos casos. Vamos apanhar muitos sites de afiliação, por exemplo, na área de gambling, supondo. Então, vocês têm que ter também esta noção. Daí eu vos mostrar a importância desta métrica em concreto. Outra métrica que pode ser importante para vocês é, na coluna de Referring Domains, tem uma parte que diz Do Follow. Se vocês clicarem no Do Follow, ele vai filtrar, mais uma vez, por os sites que têm links e que esses links são do follow para o site principal. Ou seja, no caso, royalcb.com tem 7.856 links, ou seja, domínios do follow a apontar para ele. Então, para vocês também terem aqui uma percepção e para perceberem também a quantidade de domínios que apontam para cada URL. E aí também é bom para vocês terem mais uma vez esse farol para vocês se guiarem. O que é que acontece aqui? Nessa Batch Analysis, neste menu do Ahrefs, vocês conseguem fazer scroll na horizontal e vai-vos aparecer muito mais colunas nessa tabela. O que é que acontece? Outro ponto também bastante importante, não vai funcionar numa primeira fase e vou tentar passar isto rapidamente, mas vocês filtrem por redirects e aqueles que têm mais redirects vocês não olhem. Isto porquê? Porque basicamente o que acontece é ele pode estar a fazer vários redirects de vários domínios e é muito mais difícil vocês fazerem um tracking dos URLs, ou seja, é uma dor de cabeça e para já, como nós queremos facilitar e agilizar o processo, não vamos a esse ponto. Só estou aqui a mostrar para vocês filtrarem e dizer aquele URL que nós colocamos aqui não vamos analisar porque vai dar demasiado trabalho. Ou seja, só um alerta. Oitavo passo. Nós vamos, na parte de Referring Domains, nós vamos novamente fazer por Do Follow e eu aqui encontrei um meio termo. Ou seja, eu vou escolher o primeiro, que é este BESPCZN, ou seja, é um site meio estranho, mas tem 430 domínios do Follow. Ou seja, eu vou seguir isso como sendo um bom ponto de partida. De seguida, irás ter acesso a todas as métricas referidas
a este site em concreto. Se clicares naquele número, ou seja, quando clicas no 433, ele vai-te abrir outra página e essa página vai ter todos os dados referentes àquele domínio em concreto. Então, esse é o nono passo. Ou seja, ele vai aparecer esta página e aquilo que eu quero que vocês façam é que cliquem onde diz backlinks. E isso aparece na barra lateral esquerda, ou seja, logo ali no topo onde eu tenho a seta, cliquem em backlinks e isto é o que vocês vão começar a ver. Ou seja, existe aqui algumas coisas que eu quero que vocês façam a priori, que é, primeiro nós vamos única e exclusivamente picar o primeiro filtro lá de cima, que é One Link per Domain. Ou seja, eu só quero um link por domínio para ele não me começar a influenciar as métricas e eu ter um overview muito mais afunilado das coisas e perceber, ok, quantos domínios efetivos é que eles têm. E então eu faço isso dessa forma. Depois eu vou escolher outro filtro que é onde diz Link Type, que é a minha segunda seta, e eu vou selecionar uma opção que diz Do Follow. Basicamente eu só quero os melhores links que eles têm, ou seja, que o robô da Google siga o caminho e possivelmente entre no site deles. Por isso é que são do follow e mais uma vez é agilizar o processo. E eu vou restringir cada vez mais a minha pesquisa, ou seja, a minha listagem vai ser cada vez mais reduzida e no fundo eu vou tirar o ouro daquele manancial de links que existia numa primeira fase. O que é que acontece aqui? E só para vocês também começarem a ter uma noção de métricas. Então, mediante aqueles parâmetros todos, restaram 433 do follow, que foi aquilo que nós vimos numa primeira fase. Ok, tudo ótimo, vamos começar a analisar. Então, na primeira coluna, nós temos uma coisa que se chama DR. DR é Domain Rating e é uma nomenclatura da própria plataforma, ou seja, do Ahrefs. Determinadas ferramentas dão outras, por exemplo, o Ubersuggest dá outra, do Neil Patel, mas para vocês terem uma noção, isto é um DA, ou seja, Domain Authority, é a sigla em termos de SEO. Depois temos o R, que é URL Rating, e estas são as métricas que nós vamos trabalhar muito mais numa primeira fase. E é também, lá está, mais uma vez, um farol. Quanto mais alto for aquele número, teoricamente, mais alto será a relevância, não só do domínio, bem como a relevância daquela página. E como vocês viram na primeira print que eu vos mostrei sobre o conteúdo, às vezes não errei, sobre o Ahrefs, eles diziam que uma das métricas mais importantes era o UR, ou seja, o poder que o URL tinha em detrimento, por exemplo, de um domínio. Ou seja, é isso que nós vamos trabalhar. Depois existe uma parte que é o Linked Domains. E aqui vou-vos dar um truque. Se vocês quiserem começar a entrar muito mais numa ótica de Black Hat, por exemplo, ou seja, é aquilo que é já bem borderline, vocês têm uma sigla que é OBL. E OBL significa Outbound Links. E vocês têm que olhar, por exemplo, para a página, aquela página em concreto que existe um link, e o que o Ahrefs diz é, olhem para a página como se fosse um género de um funil, e tem a torneira totalmente aberta, ou seja, ele está a mandar água. E essa água é a autoridade que ele vai passar, e numa primeira fase, vamos supor, ele só iria passar para um domínio. Esses Linked Domains, que na sigla é OBL, ou seja, Outbound Links, significa que é vocês começarem a furar o vosso funil e significa que ele vai diluir a autoridade por NN sites. Ou seja, vocês não vão ganhar tanta autoridade numa primeira fase, principalmente quando vocês têm muitos furos, que é o caso do primeiro link que aparece ali, ou seja, 1721 links. Ou seja, naquela página, e porventura, a olhar mais ou menos para estes campos, nós conseguimos perceber que é uma página para fazer comentários. Ou seja, que tem muitos comentários. E nesses comentários tem muitos links. Ou seja, neste caso já tem 1721 links. Significa 1721 furos no vosso funil. Logo, vocês não vão ganhar tanta autoridade assim. Mas isto é só para vocês terem um overview das métricas e os pontos que vocês devem de analisar primeiro para perceber, ok, este site aqui tem interesse para mim, é por aí que eu vou seguir. Uma dica, vamos adicionar filtros e como eu vos disse logo no início, convém que quando vocês construam a vossa firewall não só montem vários sites abaixo do site principal, como angariem links e esses links tenham perfis diferentes. E o que eu quero dizer aqui com perfis era
Webs 2.0, fóruns, links em comentários, press releases, sites autoritários para vocês e por aí vai. Sendo que aqui o que eu vou fazer é um filtro por esse tipo de links e neste caso podemos filtrar, por exemplo, por .edu, que são só sites educacionais, ou seja, grande parte das universidades e sites mais institucionais, mas ligados à área da educação, principalmente no estrangeiro, estão assentes em domínios.edu. Por outro lado, também existe, podem fazer esta filtragem por .gov. Porquê que eu escolhi estes dois? Porque se vocês olharem, pode ser bastante interessante vocês terem no vosso site ou nos sites abaixo links de sites que teoricamente são bastante autoritários a apontarem para os vossos. E se vocês tiverem um link de um site governamental, significa que o vosso site tem bastante poder. Por norma, torna-se complicado um site governamental gerar links, por exemplo. Basicamente era quase como se o site do governo português linkasse para o vosso, ou seja, não é todos os dias que o governo faz uma citação de uma determinada empresa. E se o faz, é porque tem valor. Então é para perceberem o racional por trás disto. É óbvio que aquilo que vocês vão começar a ver é exatamente igual a esta print screen. Eu filtrei por .edu e ele vai mostrar, por exemplo, só 4 links do follow, sendo que o primeiro não é, ele encontrou o .edu noutro local, ou seja, na parte do anchor text e não na parte do domínio em si, ou seja, só nos restam 3. Então, eu vou aqui escolher qual é que seria o mais interessante para mim e só aqui outro parêntese, antes de vos mostrar as mesmas coisas, como eu estava a dizer há pouco, para vocês terem um perfil de links completamente diversificado, aqui há algumas dicas. Por exemplo, links em redes sociais. Se vocês, basicamente vocês criam o vosso negócio, criam o vosso site. Existe uma estrutura base que vocês têm que ter para mostrar ao Google que o vosso negócio existe. Então, se for um negócio local, que tem uma porta aberta, que efetivamente é uma empresa, não é algo só meramente digital, aquilo que vocês têm que dizer ao Google é, olha, nós existimos e temos essa porta aberta. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos, por exemplo, abrimos várias redes sociais e convém que abram sempre com o mesmo nome do utilizador e o nome do utilizador ser espelhado sempre no mesmo tipo de URL. Por exemplo, vocês vão a facebook.com/marcogouveia.pt, vocês vão ao LinkedIn e vão a linkedin.com/marcogouveia.pt. Esse barra, tudo o que vai à frente é URL, ou seja, vocês têm que ter um padrão e esse padrão convém que se repita em todas as redes sociais. Por exemplo, Web 2.0 é vocês abrirem, por exemplo, um blog no Medium ou num Blogger ou num Tumblr. Isso seria uma Web 2.0. Vocês depois aqui têm .gov, .edu e por aí vai. Sites temáticos e podem incluir, por exemplo, links em fóruns, ou seja, ou em blogs da vossa área de atuação. Vocês trabalharem com órgãos de comunicação social, por exemplo, eu colocar um link no Dinheiro Vivo, ou seja, uma publi-reportagem, supondo, e chegamos aqui a um meio termo, e existe isto bastante em órgãos de comunicação social e até mesmo em blogs. Se nós, como eu disse logo no início, nós temos um negócio local, vocês podem e devem colocar os vossos links em diretórios, por exemplo, numas páginas amarelas, porque faz sentido, ou num Yelp, ou num TripAdvisor, supondo, porque faz todo o sentido vocês mostrarem mais uma vez ao Google que têm a vossa porta aberta. E isso faz toda a diferença quando nós estamos a criar a nossa base em termos de perfil de links, supondo. Por outro lado, existe também um último, que é aquele que eu coloco aqui, vocês gerarem links em comentários. E isso pode ser em blogs e em tudo mais, que é muito esta estratégia que eu vos estou aqui a mostrar. Mas voltando, então eu aqui vou entrar no primeiro site que me despertou interesse. Porquê? Porque tem um DR alto e tem um UR alto também. É óbvio que se vocês olharem, Linked Domains tem 720, mas eu vou desconstruir esta estratégia e mais uma vez eu encontrei um bom potencial site e eu vou-vos mostrar como é que vocês conseguem encontrar outras páginas deste domínio que possam ser interessantes para vocês colocarem lá um link. Então eu vou clicar nesse e vou descobrir que tipo de site é que é. Ok, é um site
que é um site educacional, mas é um site chinês, pelo que eu percebo. Então, o que é que acontece? Vocês na coluna do lado direito, ou seja, na print do lado direito, vocês vão perceber que o OBL é um OBL bastante alto. Como eu vos tinha mostrado, são 720 comentários. Para vocês perceberem mesmo que esta página permite comentários, vocês vão fazer scroll até ao fim e ela vai vos mostrar a print do lado esquerdo, ou seja, onde diz Add Comment. E aí vocês sabem, ok, esta página permite gerar comentários. Então já tenho grande parte do processo feito, ou seja, já encontrei um potencial site para eu colocar lá um link. Qual é que é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é filtrar aquele site para perceber quais são as melhores páginas onde eu possa comentar. E porquê que eu vou dizer isto das melhores páginas? Basicamente foi aquilo que eu vos disse, do funil. Eu vou tentar encontrar uma página onde o funil não esteja assim tão furado e isso faz com que o link juice seja muito mais autoritário, por assim dizer, para mim, em detrimento de todos os outros, porque senão quando ele for diluir esse link juice, ele vai diluir por menos pessoas, logo vai passar mais autoridade para mim, em detrimento de outras páginas que estão a diluir por 700 ou 1000 outros sites. O que é que acontece aqui? Vocês têm que ir ao Google, ou se já estiverem no site, aquilo que vocês vão fazer é, vocês vão apagar tudo o que está para a frente do URL, ou seja, vão ficar só com o domínio, e atrás do domínio, atrás do HTTP, ou do HTTPS, aquilo que vocês vão fazer é site, dois pontos, colocam o vosso domínio, dão um espaço e entre aspas vão pôr asterisco, espaço, comments e fecham aspas. E aqui mais uma vez é outro footprint para vocês agilizarem o processo. O que é que eu quero? Eu quero que ele filtre todas as páginas que me permitem naquele site colocar comentários. E, por exemplo, no de cima, na print de cima, é o site que nós estávamos a ver há pouco. Então, esse site não permite isto no maior detalhe, que é, alguns sites mostram o número total de comentários. Por exemplo, tem a foto, tem uma breve descrição e existiram 323 comentários nesta página. Quando vocês fazem este comando no Google, vai-vos aparecer a print de baixo, ou seja, nesses sites que aparecem isso, vocês vão conseguir ver que existiu 2122 views naquele artigo e esse artigo gerou 323 comentários. Então aquilo que nós vamos fazer é, nós vamos começar a fazer scroll pelo Google e descobrir que páginas daquele domínio é que têm menos comentários. E as que têm menos comentários são as potenciais páginas para nós gerarmos e colocar lá um link. Então eu descobri uma página, essa página era esta, ou seja, de um outro site governamental que está numa língua que eu não faço ideia o que é, mas para uma primeira fase, e mais uma vez se lembrem, este tipo de links funciona para a vossa parte de baixo e nunca apontarem para o vosso domínio principal. E já vou mostrar outros casos em que vocês podem apontar para domínios principais, mas com cuidado. Isto porquê? Porque, ok, o site é governamental, está numa língua que não é a nossa e, por outro lado, não existe um contexto face à nossa área de atuação em termos de site. Ou seja, vamos supor que eu vendo flores, neste site não há nada que indique que isto é um site governamental ou, por exemplo, uma câmara de comércio ou uma área mesmo muito específica só para venda de flores, mas ligado ao governo, supondo. Não tem nada disso, ou seja, é um site que pode ser hiper mega genérico ou um site de uma área em concreto, mas que não a minha. Contudo, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar estes sites para linkar para sites abaixo do meu principal, ou seja, aquela firewall, que vai dar autoridade a essa firewall e essa firewall vai diluir a autoridade para o meu site principal, ou seja, esta é a estratégia. E o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro daquela página, vou procurar o sítio onde diz Post a Comment, como tinha-vos mostrado anteriormente. Em todos os sites aparece a mesma coisa, ou seja, aparece sempre um local para colocar comentário. Agora vem a parte interessante da coisa, que é, ele vai abrir um formulário e é um formulário de preenchimento, onde tem o nome, e-mail, o URL e o vosso comentário. Então há aqui duas coisas. Primeira coisa é, vocês vão colocar o URL no sítio do URL, contudo, o que é que acontece? Vocês podem pôr o domínio, e aí não há problema nenhum,
Mas é muito mais relevante se vocês puserem uma página específica. Ou seja, vocês estão a aumentar o UR do vosso site, ou seja, aquela página em concreto para que vocês querem posicionar, ou, se forem sites abaixo, páginas que estão bastante bem otimizadas para determinada keyword que irá posicionar o vosso site principal. Lembrem sempre disso. Então, nós vamos pôr o URL não do domínio principal, mas de um artigo ou de uma página em concreto do nosso site. Essa é a base. Agora, existe aqui outro ponto bastante importante que tem a ver com o anchor text, ou seja, o texto que vai associado ao meu link. Vocês perguntam, Rui, mas onde é que eu meto isso? Porque não diz aqui nada correlacionado com o anchor text. Então, isso diz no nome. Ou seja, o vosso nome, aqui vocês vão ter que entrar numa ótica mais de spam. Que é, em vez de vocês colocarem Rui Patarrana, e aí onde dizia Rui Patarrana ia com o link associado ao site ou à minha página, o que vocês vão fazer é, vocês vão colocar a keyword principal que vocês querem no vosso nome. Então, supondo que eu sou uma florista, aquilo que eu quero e a minha palavra-chave principal era florista em Lisboa, então o meu nome seria florista em Lisboa, com o link lá, ou seja, no URL. Vocês podem colocar aqui um e-mail e eu aconselho-vos a fazer uma coisa, que é abrirem um e-mail no Yandex. Rui, mas eu não sei o que é isso. Exato, quase ninguém sabe. E vocês só vão utilizar, basicamente o Yandex é um motor de pesquisa russo que tem várias outras coisas metidas lá dentro. Por exemplo, vocês podem ver uma coisa também, e é aqui um grande parênteses, Yandex Métrica, basicamente é um analytics do Yandex, é totalmente grátis, mas tem uma coisa bastante boa, que é, se vocês utilizam o Hotjar, por exemplo, que é para vocês perceberem mapas de calor do vosso site ou gravações de pessoas no vosso site, o Yandex é totalmente grátis. É russo, é verdade, GDPR é uma coisa que anda ali numa linha bastante ténue, mas permite-vos agilizar o processo. E se vocês querem, por exemplo, trabalhar muito mais em cima de CRO, ou seja, Conversion Rate Optimization, o Yandex é o vosso melhor amigo. Então, voltando, vocês abrem um e-mail no Yandex único e exclusivamente para gerar spam, ou seja, o que é que acontece? Se vocês entrarem para dentro destes sites, vai gerar base de dados. Existe uma probabilidade muito grande de vocês receberem spam no vosso e-mail. Então, aqui é vocês pensarem, eu quero receber spam no meu e-mail de trabalho ou no meu e-mail pessoal? Não. Então eu vou criar só um e-mail específico para este tipo de trabalho. Então vocês abrem um e-mail específico, pode ser no Yandex ou noutro sítio qualquer, correlacionado com isto. E vocês utilizam sempre o mesmo. Abaixo, vocês vão colocar o comentário. E o que é que acontece? Por norma, vocês devem de utilizar as primeiras 5 palavras do comentário para gerar contexto sobre a palavra-chave que vocês querem. Isto era o ideal. O problema é que estes sites, como têm tantos outros comentários, ou seja, vamos supor, têm 20 comentários, vocês estão a diluir o contexto da página por N outros providers. O que acontece é, vocês queriam dar maior ênfase a florista em Lisboa no vosso site, tal não vai acontecer, mas é só para vocês terem isto em mente. O comentário, convém que vocês comentem alguma coisa genérica, a dizer, adorei o vosso conteúdo, publiquem mais, algo dentro deste género, único e exclusivamente porquê? Porque às vezes pode haver manual approved, no sentido de ele aprovar aquilo manualmente, e se vocês metem lá algum conteúdo de spam ou com keywords, por exemplo, de gambling ou do que for da vossa área ou algo mais para o outro lado, vocês tenham em atenção esse ponto, ou seja, coloquem um comentário que seja o mais genérico possível, único e exclusivamente porque se for aprovado manualmente, vocês conseguem sempre passar, porque estão a passar uma boa imagem, ou seja, estão a elogiar o conteúdo. Por muito que nesta língua vocês não consigam perceber, mas corram, por exemplo, um tradutor e conseguem ver mais ou menos o que é que está lá. Então, outro ponto, que é uma dica, vocês vão começar a fazer estes links e vão fazer vários links deste tipo, ou seja, vão encontrar vários sites governamentais, vários sites .edu, outro tipo de sites. Convém que vocês abram uma base de dados, ou seja, vocês criam um Google Sheets ou um Excel e vão colocando lá não só o domínio, como o DR, o R, outbound links que aquele site tem, e podem incluir, por exemplo, colunas como a área ou que tipo de link é que aquele permite, se é um link de comentários, se é um fórum, se é um blog, ou seja, pontos indicativos para vocês terem um overview
e vocês hoje trabalham o cliente A, amanhã trabalham o cliente B, supondo, e o que acontece aqui é, vocês vão gerando essa base de dados e permite, mais uma vez, agilizar o processo. Vocês conseguem com isso replicar determinada estratégia, o que vai fazer com que vocês não arranquem sempre do zero quando têm um cliente novo, ou por exemplo, se vocês querem posicionar determinada página. Então vocês já têm uma base de dados grande, vocês só têm que repetir processo e há sites que vão funcionar melhor para vocês e outros não. Mas nem tudo é rosas, ou seja, nem tudo é bonito, ou seja, vocês conseguem pôr aqui o link e as coisas vão funcionar da melhor maneira possível. Então, eu estou cá para vos ajudar e com isso eu vou-vos mostrar aqui algumas ferramentas que para vocês vão ser úteis. A primeira ferramenta custa $17,97 e tem aqui dois propósitos. O primeiro propósito é, eu estou-vos aqui a mostrar links em comentários e basicamente esses links em comentários são ótimos para vocês e teoricamente as páginas já indexaram porque quando vocês fizeram aquela pesquisa no Google a página apareceu, logo a página está indexada, logo vocês vão ganhar link juice. Essa é a base. Mas imaginem que vocês criam um perfil, por exemplo, no Pinterest ou criam um Medium, supondo. Vocês produzem vários conteúdos, mas aquelas páginas não indexam. E como é que vocês veem isso? Vocês fazem site, URL do artigo ou da página da rede social e vocês veem, se o Google devolver, tudo ok. Se o Google não devolver, então é porque não indexou e porventura não vai indexar aquele link. Como é que nós forçamos isso? Então, existe esta ferramenta que se chama Indexification. Basicamente é uma ferramenta que vai forçar com que aquela página indexe muito mais rapidamente. Então tem este custo de $17, só vale a pena se vocês fizerem link building constantemente. Porque se vocês meterem um ou dois links hoje, não vale a pena estarem a investir $17 nesta ferramenta, porque não faz sentido. Faz sentido se vocês fazem isto de uma forma sustentável para começarem a indexar cada vez mais e verem resultados. Então, essa é a base. Vocês entram aqui, pagam a ferramenta, vão ver este dashboard, criam uma campanha e uma campanha não é mais do que um género de uma pasta onde vocês vão colocar todos os links que vocês querem e vão submetê-los para indexar. Tem aqui dois pontos, que é, vocês podem trabalhar de duas formas. Primeira forma, dizerem à ferramenta, eu quero que indexe isto o mais rápido possível e aí tudo ok, principalmente se forem links neste nível. Se forem muitos links, convém que eles espaçem no tempo e isso é a segunda opção, ou seja, vocês podem dizer assim, eu quero que tu publiques, ou seja, que force a indexação 10 links de 2 em 2 dias, ou seja, de 2 em 2 dias ele vai pondo 10 links e ele vai fazendo aquilo de uma forma sustentável. Isso é bom para vocês perceberem que não estão a manipular, ou seja, para não mostrarem ao Google que estão a manipular as coisas. Esse é um primeiro ponto. Aqui nesta ferramenta, vocês ao trabalharem com ela vai ser, lá está mais uma vez, o vosso melhor amigo, principalmente quando fazem muitos links. Outra ferramenta que dá um push aos vossos links, lá está mais uma vez, imaginem que vocês fazem um post no Medium, mas ele não está a indexar e vocês criam que ele indexasse muito mais rapidamente. Então vocês utilizam a primeira ferramenta em conjunto com esta, que se chama realbacklinks.com. Vocês entram dentro deste site e ele vai fazer backlinks grátis. Isto não façam, e por favor, é mesmo uma nota muito importante, não façam isto para o vosso site. Façam sempre para sites abaixo, porque esses sites aguentam o spam. E esta ferramenta em si vai mandar links e são links, na sua grande maioria, de spam. Basicamente, aquilo que nós queremos é vários links a apontar para aquela página, por exemplo, ao artigo do Medium, para que ele indexe mais rápido e com isso passe à frente da vossa concorrência. E vou mostrar aqui um exemplo em concreto deste ponto. Então, um exemplo que aconteceu foi, porventura, e não sei se é o caso do vosso lado, mas imaginem que eu procuro a vossa marca no Google e no segundo, terceiro resultado aparece uma coisa chamada portal da queixa. Por norma, aquilo que vocês vão querer é que o portal da queixa desapareça dali. Como é óbvio, não vão conseguir chegar ao Google e dizer, olhem, nós gostávamos muito que o portal da queixa desaparecesse. E eles, sim senhor, isso não vai acontecer.
Então, como é que nós conseguimos tirar aquilo de lá? Conseguimos tirar o portal da queixa da seguinte forma, que é, nós vamos posicionar outros sites, e não é o assento no nosso domínio, é, por exemplo, vocês criarem um Medium, criarem um WordPress gratuito, criarem um blog no Sapo, criarem redes sociais na Facebook, LinkedIn. Estes outros sites, que são sites satélite, nós vamos utilizar esta estratégia. Ou seja, esta estratégia de gerar links em comentários, esses sites aguentam o spam. Ou seja, nós vamos enviar muitos links de comentários para esses sites todos, vamos utilizar o indexification para indexar aquelas páginas em concreto que estão a posicionar para a nossa marca, não se esqueçam. Ou seja, o propósito de cada um destes para desaparecer o portal da queixa é posicionar para a marca em si. Vamos mandar muitos links para eles e essas páginas vão começar a subir. E o portal da queixa vai começar a descer. Porquê? Porque para a nossa marca o que acontece é que aqueles sites satélite são muito mais autoritários. Ou seja, isto é uma estratégia de ORM, por exemplo, em que vocês estão-se a salvaguardar que não existem outros elementos no Google, quando vocês procuram a vossa marca, que possam vir a denegrir a mesma. E o mesmo acontece, por exemplo, quando vocês saem numa notícia que não era assim tão boa para a vossa empresa. E vocês podem fazer esta estratégia de baixar o portal da queixa ou essa notícia com sites satélite e arranjar esta estratégia de link building para eles a baixo custo, e vocês dão um boost nisso com este backlink grátis de verdade, realbacklinks.com. Portanto, essa é uma das coisas que eu queria vos mostrar. É uma estratégia um pouco mais avançada. Não vos vou dizer que vai ser do dia para a noite, mas normalmente eu diria que, como vocês estão a criar sites satélite assentes em domínios muito autoritários, por exemplo, o caso do Medium, o que vai acontecer é, ele vai rapidamente subir em detrimento de vocês comprassem um domínio hoje e montassem um blog ou um site de raiz. Ou seja, porquê? Porque o domínio já é muito autoritário. Então, essa é a base. Vocês aproveitam-se de sites que já têm muita autoridade, criam conteúdo e mandam backlinks para eles subirem muito mais rapidamente. Outra estratégia que vocês querem dar um boost novamente, por exemplo, a um artigo do Medium, supondo, para tirar o portal da queixa, ou seja o que for, ou vocês querem ter várias outras entidades para determinadas keywords, porque só com o vosso site minar, entre aspas, a vossa concorrência é muito complicado. Então aproveitamos-nos de sites do Medium, de Blogspot, de por exemplo, de um WordPress, o que for, ou uma rede social, para fazer com que a nossa concorrência deixe e nós tenhamos mais posições no Google em detrimento deles. Então, uma das outras estratégias que vocês podem utilizar é, vocês vão a um site chamado Expired Domains. Aqui, outra dica, se vocês forem ao Expired Domains, vocês têm acesso a uma base de dados, que ali diz que é um total de 300 e qualquer coisa mil domínios, se não me engano. O que vai acontecer é, quando vocês têm acesso via login, ou seja, quando vocês se registram, não pagam nada por isso, essa base de dados aumenta. Ou seja, mais uma vez, registrem-se, por exemplo, com o vosso domínio do Yandex. Eu nunca recebi e-mails deles, mas é só para se precaverem. Então, vocês vão ali, registram-se e o que vocês vão fazer é, vocês vão procurar domínios expirados. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É, eu tinha a minha empresa, por algum motivo não renovei o domínio caiu e agora está a nadar no éter e se alguém o quiser pode ir lá repescar. Só que esse domínio tem histórico de outros sites a apontarem para ele. Então aquilo que nós vamos fazer é, nós vamos pesquisar por palavras-chave mais amplas do nosso negócio. Supondo, eu tenho um veterinário, então eu vou procurar veterinário, que é a palavra-chave mais ampla do meu negócio. E vou ver todos os sites que têm veterinário no URL, ou seja, no domínio. E vou fazer uma coisa que é, eu vou clicar numa coluna que diz BL, que é backlinks, para ver o número de backlinks que ele tem. Então, esta estratégia funciona bastante bem quando vocês fazem o seguinte, que é, vocês têm aqueles sites abaixo, sites satélite, mais uma vez, e querem dar um boost naqueles sites. O que é que vocês fazem? Vocês fazem um redirect daquele domínio, que tem muitos backlinks, para o domínio do vosso blog post ou da vossa rede social, supondo, para passar à frente e para com isso ganhar autoridade. Associado a esta dica,
Rui, mas isso é muito caro, comprar um domínio são 12 euros, não tem esse valor. Então, eu não sou afiliado, não ganho nenhum com isso, mas em alguns casos a estratégia que eu faço é, eu aproveito-me da Aman, e a Aman dá domínios grátis durante um ano, .com e .pt. O .pt vocês vão ter que, depois mais à frente recebem os e-mails e registar-se, dizer que o domínio é vosso e tudo mais. O .com o processo é muito mais ágil. Então, eu aqui no Expire Domains vou filtrar depois também só por .com para me facilitar a vida e vou registá-los na Aman. Com o vosso contribuinte vocês podem registar 4 domínios. Mas existe uma coisa chamada Contribuinte Generator e vocês podem gerar contribuintes e registar-se com outras pessoas, por exemplo, ou com outros nomes, e aí já é uma estratégia um pouco mais borderline, mas vocês podem ficar com a dica. O que acontece é que vocês podem comprar mais domínios à vontade. Eles vão renovar passado um ano. Eu, por exemplo, uso o MBNet, por exemplo, e o que vai acontecer é, ao final do ano eu pago os 12 euros. Se eu quiser, se eu não quiser, o domínio cai. Mas para aquele tipo de estratégia já funcionou. Porquê que esta estratégia também é muito boa? E vou-vos dar um caso real daquilo que pode acontecer. E escolhi esta marca porque, para não haver azares com outras marcas quaisquer, eu escolhi a marca do meu pai para não... Porque aqui posso-vos mostrar à vontade e não há stress algum de eu estar a mostrar aqui alguma marca que eu não devia. Então o que é que acontece? Se vocês forem, por exemplo, ao Ahrefs ou ao site do Neil Patel do Uber Suggest e fizerem um filtro pelo domínio, ou seja, pelo vosso domínio, o domínio principal, do site principal que vocês estão a trabalhar, por exemplo, no caso da Flag, nós iríamos escolher o site da Flag mesmo e ele vai-vos mostrar na aba do lado esquerdo uma parte que diz backlinks, vocês clicam lá e veem todos os links externos que existem a apontar para o site da Flag, neste caso para o site da Liz Garden, que é do meu pai. O que é que acontece aqui? Eu vou ver vários sites interessantes e vou fazer por Domain Score. Mais uma vez, vocês veem, cada plataforma tem a sua nomenclatura para a métrica. E basicamente Domain Score é, mais uma vez, DR, que é Domain Rating, do Ahrefs, ou DA, que é o nome normal em SEO. Então, e mais uma vez, isto são meramente indicativos, não significa que é real, ou seja, não é 89, esse 89 não é uma coisa da Google, é uma coisa da ferramenta mediante cálculos. O que é que acontece aqui? Nós vamos descobrir outros sites que são autoritários a apontar para o nosso. Então eu descobri aqui 3, por exemplo. Eu tenho o site das páginas amarelas a apontar para o site do meu pai e eu posso utilizar o site das páginas amarelas como o meu site satélite, por assim dizer. E o que eu vou fazer é, toda a estratégia que eu vos expliquei até agora, replicar para o site das páginas amarelas. O que vai acontecer é, ele tem um domínio muito alto, 88, e tem um page score, ou seja, o UR, baixo, ou seja, tem 18. O que eu vou fazer é, eu vou mandar muitos links para o site das páginas amarelas e esse UR vai começar a subir. Logo, o que vai acontecer é, eu vou gerar... Através daquele link vai se tornar cada vez mais autoritário e essa autoridade vai passar para o meu domínio. Logo, eu vou-me aproveitar de outros sites pilar para que o meu suba. E aqui, se o site das páginas amarelas estourar, ou seja, se a página das páginas amarelas for à vida, não é o meu site, é aquela página. Ou seja, a mesma coisa acontece abaixo. Por exemplo, eu tenho um ponto que é do montepio.org. E é vantagens para os associados e tudo mais. Ou seja, é um site, uma instituição bancária que ainda por cima está assente num .org, ou seja, é um domínio bastante válido para mim. Vou replicar a estratégia à mesma para este ponto. E no último caso, tenho por exemplo o site de um hotel e onde tem promoções e por exemplo essas promoções era única e exclusivamente específica para mim. O que é que acontece? Se vocês olharem para o vosso site, porventura vocês já têm estes links, porque ou já saíram nas notícias, ou têm algum site bastante autoritário. O interessante aqui é vocês encontrarem sites que não tenham outbound links, ou seja, que aquela página seja especificamente dedicada a vocês. E aí vocês sabem, vocês estão a passar todo o link de juice somente para o vosso site. Então, esta estratégia é uma estratégia bastante boa para vocês potenciarem o vosso site através de sites terceiros. E aqui dou-vos mais uma outra achega, que é, imaginem que vocês compram uma publi-reportagem, se pondo no dinheiro vivo. Não só vocês vão gerar um link, como esse propósito da compra é vocês montarem um site satélite, ou seja, aquela página vai servir de âncora para o vosso.
toda a vossa estratégia vai estar assente no dinheiro vivo, supondo. Então aí vocês vão ganhar muito mais power em termos do Google, em termos de autoridade. Porquê? Porque aquela página é tão autoritária para vocês que vocês vão começando a subir gradualmente. Eu estou a dizer isto, porquê? Porque o mercado português não é um mercado assim tão maduro quanto isso. E se vocês fizerem isto, poucas são as pessoas que o fazem. Logo, então se vocês estiverem num negócio, tiverem uma PME e uma coisa local, mais rapidamente vocês vão conseguir ter dados palpáveis no Google, ou seja, vocês vão começar a ver que os vossos resultados vão começar a subir naturalmente. Porquê? Porque a vossa concorrência é uma concorrência que, por norma, é estanque. Cria o site, vai à vida deles e não ligam muito mais àquilo. Só para terminar, quase, eu vou-vos dar dois links, que são dois links que vocês podem gerar fora toda a estratégia que eu vos dei, de comentários. Então, para vocês perceberem, por exemplo, de abrir um perfil ou criarem um link num site externo. Neste caso, o que acontece é, este é um site que vos permite criar banners. Não liguem muito ao design, porque o design é muito manhoso mesmo, mas ele tem um DR de 91, ou seja, um domain rating bastante alto. O que vai acontecer é, tem aqui o passo todo, ou seja, vocês vão abrir uma conta, vão clicar onde diz Startup Menu, irá surgir uma sequência de 10 imagens, vão clicar em cima do nome do fecheiro e trocam o nome do fecheiro para o vosso URL, o URL do site ou o URL da página que vocês querem, e com a linha selecionada, clicar em cima do segundo ponto. Irá abrir uma caixa de texto igual à da imagem, como eu vos mostro aqui, e vocês vão a um editor HTML online. Eu não percebo nada de código, portanto eu sei os básicos do código, ou seja, não sou programador, portanto eu utilizo um editor HTML online que permite-me escrever texto normal e ele na janela ao lado converte para HTML, e o que eu vou fazer é, eu vou chegar ali e vou editar isso, copio e depois vocês entram novamente no site e vão a File, Save, modifiquem o URL para a keyword, mas não retirem o ponto slider, que isso é o final, e feito. Ou seja, ele irá demorar uns dias a indexar, mas indexa. E se vocês utilizarem aqueles dois pontos que eu vos mostrei antes, do Indexification e o Real Backlinks, ele vai-vos dar mais uma vez um push. Se vocês quiserem, também podem utilizar este site para gerar comentários, ou seja, vocês criam comentários noutros sites a apontar para este, e mais uma vez a estratégia é sempre esta, em loop. Outro, 90. Um DR90, vocês abrem um perfil neste site e o que acontece é, se vocês olharem, não só o link está assente numa palavra-chave que para mim era importante, por exemplo, apostas desportivas, nesse apostas desportivas é onde está o link, ou seja, na keyword, e eu tenho numa página com DR90 um link no perfil e isso é bastante válido. Seguem a estratégia anterior e vocês vão ver que aquele site ou aquela página em concreto para a qual vocês estão a linkar vai começar a ter cada vez mais relevância. É óbvio que vocês vão ter que encontrar este tipo de sites ao longo da vossa jornada e montar a vossa base de dados. Já agora, só para vocês terem uma noção, nas próximas semanas eu vou partilhar algumas coisas no meu LinkedIn, principalmente base de dados, ou seja, há alguns pontos para vocês agilizarem isto, ou seja, eu vou partilhar alguns Excels com vários outros links que vocês podem ir fazendo. E esses links são links da base, ou seja, agora vamos só fazer links em redes sociais e tem a listagem. Agora vamos só fazer links em comentários. Há alguns que ao longo deste tempo de experiência que eu tenho vindo a angariar e vou partilhar ao longo das semanas no meu LinkedIn. Por isso, se quiserem, estejam totalmente à vontade para me seguir e eu vou partilhar isso com certeza com todos vós. Então, este é o meu último pedido. Basicamente é, vocês se quiserem, sigam-me no LinkedIn, estejam totalmente à vontade, coloquem-me questões, se vocês quiserem implementar isto, estejam na boa para o fazer. E existe aqui um ponto que é, se vocês têm negócios locais, supondo, isto vai funcionar ainda melhor, porque são sites mais baixos em termos de autoridade, por norma, e são muito específicos, ou seja, só na área de Lisboa, só na área do Porto. Existem aqui vários truques que podem ser feitos, eu vou-vos mostrar, não só em termos também, por exemplo, de Google My Business, vocês conseguirem otimizar o vosso Google My Business para tirar proveito ao máximo daquelas posições e com isso já leads, entenda-se.
telefonemas ou, por exemplo, acesso ao vosso site para preenchimentos de formulário. Então eu vou partilhar essas coisas no meu LinkedIn, por isso estejam totalmente à vontade. Eu espero que tenham gostado destas tips que eu dei, da estratégia toda, low budget. Mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, eu depois vou entrar nos comentários também do live stream, por isso posso responder se alguém colocou alguma coisa. Se não, sem problema algum. E estejam totalmente à vontade. Espero que tenham gostado e muito obrigado.